Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela tua vida. Quero dizer que é um privilégio nós estarmos juntos, louvando e adorando o nome do Senhor. E contudo, Deus está sendo glorificado. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Diga comigo, Deus está trabalhando em favor de cada causa da minha vida. Sabe por quê? Porque eu quero ministrar sobre isso essa noite. Que você tem um valor. Eu quero dizer para você que você não tem um preço, você tem um valor. Porque aquilo que tem um preço pode ser comprado, aquilo que tem um valor não se vende. Aquilo que tem um preço você pode fazer uma boa proposta e comprar. Aquilo que tem um valor não se vende. Nós não fomos comprados pelo Senhor por um preço, mas por um valor, ao ponto dele dar a sua vida por mim e por você. Sabe, se fôssemos fazer isso e fazer um pareamento, uma comparação, é incomparável. Eu e você, pecadores, Jesus Cristo nos deu a vida, porque o Senhor não viu eu e você e nos comprou por um preço fixado, mas Ele nos comprou porque Ele viu dentro de nós um valor. E eu quero que você possa entender que o Senhor olha para você como uma pedra preciosa. O Senhor olha para você, mesmo diante de tribulações que você tem enfrentado, como um canal de bênção. Deus, quando olha para a tua vida, Ele quer restaurar a tua vida. O Senhor, quando olha para você, Ele não vê como o homem vê o teu exterior, o homem vê a tua foto, o homem vê a tua aparência, mas Deus conhece o coração. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo número 5. Nessa história, nesse contexto de Atos, no capítulo de número 5, 6 e 7, fala de um valor que Deus procurava em homens, e Deus achou nesses homens. E é tão interessante esse texto, eu queria compartilhar com você esta noite, amém? Quando você achar, diz amém. Lembrando que domingo continuamos a série de estudos Vencendo a Depressão. Da mesma forma, aqueles pedidos que você tem para Deus de oração, e você quer trazer no altar de Deus, traga no altar de Deus, e nós vamos orar por você. E se você quiser que o teu pedido nós possamos levar até Israel, nós vamos levar o mês que vem até Israel, estarei lá, e eu estarei levando o teu pedido, o pedido da tua família, clamando a Deus, e eu sei que Deus irá dar restauração e resposta para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Em Atos capítulo 5, versículo 42, eu vou ler toda a história, depois vou explicar. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, olha o homem de valor, olha a mulher de valor aqui, de boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E o versículo 7 eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, amém? Tudo está relacionado aqui à tarefa de ser e fazer discípulo. Quando nós entendemos que temos um valor, nós entendemos que Deus não quer que sejamos membros de uma igreja. Deus não quer que sejamos somente pessoas que assistam culto. Deus quer que sejamos discípulos. Deus quer que nós possamos olhar para a obra do Senhor e ver o crescimento dela. E neste momento, os homens de Deus, os apóstolos, estavam vendo que crescia o número de discípulos. O prazer maior de ver a obra crescer não é de ver o número de membros de uma igreja crescer.
Muitos dizem na televisão: olha, o número de evangélicos está crescendo, o número de pessoas, segundo o IBGE, que servem a Cristo, pensando em cristianismo, não só agora em evangélico, mas também em católico, está crescendo. Mas eu faço uma pergunta para nós refletirmos: será que da mesma proporção que se cresce o número de cristãos, está crescendo o número de seguidores, discípulos de Cristo? Porque quando nós entendemos que nós temos um valor e Ele nos comprou, não por um preço, por um valor, nós temos que perguntar para Ele, e esse texto expressa o que Ele quer de nós. Se Ele nos comprou, Ele estabeleceu algo, Ele colocou uma expectativa em nós. Vamos pensar, a gente, ser humano simples, comum, pecador, tudo que a gente compra, a gente espera algo em troca. Não é verdade? Vamos pegar as irmãs, vocês vão lá na manicure, elas fazem a unha de você. Você não espera algo em troca? Ou você espera que ela arranque um bife da tua mão? Ou você espera que ela coloque o esmalte mais feio que ela pinte a tua mão? Não, você espera algo em troca. Por quê? Porque você comprou. Quando o Senhor nos comprou, Ele espera algo de mim e de você. Não em troca, porque não tem troca por aquilo que Ele fez por nós, mas Ele espera que nós possamos olhar para dentro de nós e ler aqueles textos da Bíblia que nos manda e nos coloca num momento de desafio, como aquele texto que a Bíblia diz, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quando aquele texto que a Bíblia diz, Jesus diz: não foi vocês que me escolheu, eu escolhi a vós, para que vocês possam dar fruto. Algumas versões diz: para que vades e dei fruto, e os vossos frutos permaneçam, a fim de tudo quanto pedides ao Pai, Ele vos conceda. É nesses textos que eu vejo, eu estava estudando a palavra de Deus hoje, e vendo ali Deus esperando algo de mim e de você. Deus não espera que a gente seja rico ou seja pobre. Deus não espera que a gente more numa mansão ou num casebre. Deus não espera que a gente ande de carro zero ou de carro usado. Deus não espera que a gente ande de metrô ou de ônibus ou de trem. Isso está pouco relacionado à nossa espiritualidade. Muita gente pensa, eu estava até pregando ontem na aula e terça-feira numa igreja, muitas pessoas pensam que o conceito de prosperidade está em você dizer que Deus é bom e na rua tem um Camaro que é teu carro. Não tem nada a ver. O conceito de prosperidade está no conceito de bem-estar, está no conceito de você ter uma vida abençoada, qualificada, está no conceito de você ter uma vida espiritual e entender que eu e você temos um valor em Cristo. E eu, estudando a palavra no Novo Testamento, eu vi vários textos, eu não vou ler todos por causa do tempo, eu trouxe até uma Bíblia que eu tenho aqui de letra grande, onde eu anoto bem os textos, vários textos onde Deus está comissionando e enviando a mim e a você, e esperando de nós alguma coisa. Quantas vezes Deus espera de mim e de você algo que nós não estamos fazendo? Se nós queremos entender o valor que nós temos que entender que nós podemos ser útil ou ser inútil, mas para nós compreendermos de fato, darmos a devida importância ao valor de Deus na nossa vida, nós precisamos entender que nós somos úteis ao Senhor, e precisamos entender que temos um valor diante de Deus. É muito interessante isso, porque quando naqueles momentos os discípulos estavam crescendo, havia o valor ali, não era multidão, não era ovelha, não era membro, era discípulo. Sabe o que é discípulo? É aquele que dá fruto. E por causa da necessidade de ter discípulo, e por causa do crescimento dos discípulos, sabe o que acontece? A igreja de Jerusalém começa a crescer, Deus começa a acrescentar, e nós lemos agora, crescia, e Deus abençoava, porque não havia quantidade, havia qualidade. O crescimento de uma igreja, de um povo, não pode estar relacionado à quantidade, porque o IBGE tem medido dados estatísticos de acordo com quantidade, é isso que ele mensura. Mas nós temos que entender que o crescimento de uma igreja, o crescimento de um povo, o crescimento de um grupo, de um ministério, está relacionado não à quantidade, mas à qualidade. E quando o Senhor Jesus procura discípulos, Ele não está procurando pessoas que imitem a si mesmo, mas que imitem eles. Sabe o que quer dizer a palavra discípulo? Imitador. Ou seja, a pessoa vai olhar para mim e para você e vai ver mini Cristos dentro de nós. Vai ver Jesus dentro de mim, dentro de você. Vai ver o pleno amor de Deus em nossa vida, porque temos um valor quando somos discípulos.
Talvez você possa dizer: pastor, mas eu estou na tarefa e ainda estou começando. Glória a Deus pela tua vida, mas faça com que isso se torne um desafio da tua vida cristã, que você não seja somente um membro ou uma ovelha, mas que você seja também um discípulo. E o discípulo é aquele que faz a multiplicação. Quando o Senhor Jesus multiplica pães e peixes, Ele entrega na mão de quem para servir o povo? Dos discípulos. Os discípulos é aqueles que fazem parte do melhor de Deus. Quem comia a mesa com Jesus? Os discípulos. Os discípulos é aqueles que entravam no novo de Deus e desfrutavam de uma unção maior, porque tomavam café, almoçavam e jantavam com Jesus. Os discípulos faziam parte do ministério de Jesus. Um dos discípulos cuidava das finanças de Jesus, outro cuidava da agenda, outro cuidava do transporte, cada um cuidava de uma área. Por quê? Porque eles se tornaram discípulos. E esse momento eu vejo os discípulos se tornando apóstolos, e os apóstolos também ainda no caráter de discípulos de Cristo, porque eram seguidores de Cristo, tinham uma doutrina, tinham uma fé, tinham uma palavra. Eles ali veem a igreja de Jerusalém crescer, e eles dizem: olha, infelizmente por causa do crescimento as viúvas estão ficando sem assistência, então vamos preparar outros discípulos, 7 homens cheios de boa reputação, do espírito de sabedoria, para que eles possam ir e servir as viúvas, e nós vamos nos dedicar à oração e o ministério da palavra. E aí o que acontece? Os discípulos crescem, se desenvolvem, e os discípulos ali fluem e frutificam em toda boa obra. Quero profetizar que isso vai acontecer na tua vida, na minha vida. O que acontece? Deus levanta Estevão, Filipe, Procanor, Níconas, Parmenas, esses homens que nós lemos aí. E quando Deus levanta esses 7 homens, é tremendo, porque o versículo seguinte, depois que a gente parou de ler, começa a dizer que sobre eles houve sabedoria, sobre eles houve unção, sobre eles houve sinais, e todos ali viam sinais na vida de Estevão, viam sinais na vida de Filipe, viram os milagres acontecer a partir da vida deles. Olha que interessante. Talvez Estevão, Filipe e esses outros 5 homens dos 7 estavam sentados numa cadeira, sendo membro da igreja de Jerusalém, somente assistindo o culto, não dando tanta importância ou tanto valor àquilo que se falava, mas um dia eles saíram da fileira das cadeiras e começaram a servir a Deus. E o que acontece? A partir de então, a igreja de Jerusalém começa a crescer mais ainda. Por quê? Porque cada um entendia o seu papel como discípulo e dava fruto na onde Deus o colocava. Filipe, no lugar onde ele estava, ele era fera, dava fruto, frutificava, Deus abençoava. Estevão também, outros homens também eram designados em grupos, e é interessante que eles seguiam a doutrina de Jesus diariamente. Olha que interessante a palavra diariamente. Para nós estar na igreja diariamente hoje, para muitos é complicado, mas diariamente eles não cessavam de ensinar no templo e nas casas. Ou seja, eles estavam ou em casa ou no templo ensinando. Por isso que eles precisavam de discípulo, porque eles queriam alcançar mais vidas, e para eles vida era o objetivo. Eu quero compartilhar isso para você. O maior objetivo deste ministério, deste pastor, de Deus acima de todas as coisas, são vidas. O valor que Deus quer é vida. O maior patrimônio que Deus espera são vidas, vidas rendidas. E se nós temos um valor, o Senhor tem uma expectativa em nós. E qual a expectativa que Ele tem na minha vida? Que eu ganhe vidas. A expectativa que Deus colocou em mim quando Ele me gerou, em você quando Ele te gerou, é para que você estivesse ao lado de vidas. Porque quando Ele cita aquele texto, Ele não estava dizendo só para mim quando eu leio João 15, mas para você também, para a tua família também, para a tua esposa, para o teu marido. Para quando Ele falou ali, vades e deis frutos, é uma palavra de envio, uma palavra de comissionamento. Muitas pessoas falam: mas ninguém mandou eu fazer. Aqui está na Bíblia, Jesus já mandou. Você quer alguém melhor que Jesus, que está enviando você e eu para cumprir um propósito? Quando nós entendemos o valor, nós cumprimos um propósito. O segredo está aqui, em cumprir o propósito. Quando nós compreendemos o propósito, as coisas sobrenaturais começam a acontecer. Muita gente está rodando em volta de si, está olhando para o seu problema e não consegue encontrar o propósito.
Quantas pessoas estão olhando para a sua luta, o seu problema, o seu contas a pagar, os seus pedidos, e não estão encontrando o propósito? A melhor coisa, irmãos, é estar aos pés de Jesus. Aquela mulher que tinha hemorragia, o que acontecesse com ela? Ela já tinha gastado tudo com tudo, já tinha feito de tudo, já tinha esfolado a sua vida, até o momento que ela vê Jesus passar, e ela entende a importância de tocar nas vestes de Jesus. Sabe o que ela diz? Se tão somente eu tocar nas vestes dele, certamente serei curada. Sabe o que ela entende? Ela entende que ali tinha um valor, ela entende que aquele ato ia transformar a vida dela. O ato de ser discípulo transforma a nossa vida. Uma vez uma pessoa falou: não, eu só vou ser discípulo quando meus problemas estiverem resolvidos. Não, comece a ser discípulo agora. Seja discípulo agora, dê fruto agora, porque com certeza Deus vai usar este problema que você está vivendo como testemunho para a glória de Deus, e vai te curar enquanto você ministra vidas, ora por alguém, evangeliza no trabalho, faz a obra de Deus, Deus te abençoa e vidas são transformadas. Certa vez numa empresa, começaram a se fazer uma oração, e depois a oração começou a gerar tanto fruto que começaram a fazer um culto, e depois começaram a fazer um culto que depois virou uma igreja. E a empresa é uma empresa e tem uma igreja. E o que acontece? Muitos dos funcionários fazem parte ali da igreja. E acontece que eles trazem a família, e o propósito de Deus foi estabelecido. Ou seja, eles viram uma oportunidade. Eles viram uma oportunidade que começou, sabe como? 15 minutos por semana. Depois eles paravam 15 minutos todo dia na hora do almoço. Depois eles faziam um culto uma vez por semana. Depois eles alugaram um lugar e começavam a fazer culto 2 vezes por semana. Daqui a pouco se tornou uma igreja, e hoje é uma igreja abençoada. Eu não sei se você sabe, dentro da General Motors, de algumas montadoras, existem igrejas lá dentro. Aqui na GM São Caetano tem uma igreja lá dentro. Se você perguntar: pastor, como? Funcionários que abriram mão de 1 minuto, de 2, de 3, de 5, para poder ganhar uma vida a Cristo, para poder orar uns pelos outros. E ali começou-se um trabalho. Hoje ali tem uma igreja. Hoje ali, na hora do intervalo do turno deles, eles vão lá para orar. Eles vão ali, tem um pastor que fica ali. Olha que diferente. Dentro de uma empresa, a glória de Deus se manifestar. Isso quer dizer para mim e para você que a tarefa de ser discípulo, ela não tem tempo para começar. Basta nós dizermos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O problema é que muita gente está dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia o meu irmão. Não envia-me a mim não, porque eu não estou preparado. Mas eu digo para você, irmão, o Senhor já te preparou. Basta você começar e tomar uma posição. Você vai ver na tua vida como Deus vai te usar, como Deus vai fazer com que esse valor que você tem, com esse potencial que você tem, possa vir. E a unção que Deus vai derramar, eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, vai esmagar todo o jugo, e você vai ver as portas se abrindo. E você na tua casa vai abrir, como eu sempre dou a ideia, as mulheres fazerem um café da tarde, um chá da tarde, ou os homens fazerem um almoço, um bate-papo, ali um futebol, alguma coisa, e ali tem um momento de interagir com a palavra de Deus. Você vai ver que os teus vizinhos, os teus amigos vão chegar ali sedentos e vão sair de lá curados. Você vai perceber que você muitas vezes está tão preocupado com o teu problema, tão preocupado, e aí você, em vez de estar preocupado, você vai fazer o que a viúva fez um bolo, e vai abrir para a tua vizinhança vir ali à tarde, um dia que você estiver em casa, comer um bolo, e ali você vai, que passe um filme de Jesus, ou que você leia um texto, ou que você entregue um folheto, alguma coisa você vai fazer, e aquela vizinhança vai ser impactada, e Deus vai ser glorificado. Uma mulher, uma vez abriu a casa dela para a igreja metodista, começaram um ponto de pregação, e meu avô, na época foi lá. Na época meu avô esteve lá, e ele começou ali, se dispor, e começou a orar pelas pessoas. Sabe, no começo, era meu avô, minha avó e a irmã. Meu avô, minha avó e a irmã. Meu avô, minha avó e a irmã. Depois, sabe o que aconteceu? Começou a vir vizinhos. Aí um vizinho começou a chamar o outro. E aí, meu avô entrou na tarefa de fazer discípulo,
E aí um vizinho começou a chamar o outro, e meu avô começou a aprender a tocar violão, e começou a tocar violão. Ele não mais só pregava, agora ele tocava violão e cantava também. E quando ele cantava, Martinha, as pessoas vinham e louvavam a Deus. Meu avô sabia acho que tocar 3, 4 notas só, mas Deus se manifestava, e as pessoas vinham e era curada, e a família começou a aceitar a Cristo. Resumindo, para concluir a história, sabe de quem era essa casa dessa irmã? Da mãe do Júlio. O Júlio era menininho e o irmão dele mais menininho ainda. Hoje o Júlio está nos caminhos do Senhor e o irmão dele é pastor, para a glória de Deus. Sabe, irmãos, não despreze os pequenos começos de Deus na tua vida. Não despreze os pequenos começos, porque se Estevão tivesse desprezado, ele não teria entrado no novo de Deus e a palavra não teria se cumprido na vida dele. Por isso, quando eles oram ali e pedem a Deus, Senhor, levanta-nos homens, Deus está da mesma forma nesta noite, orando dessa forma. Senhor, levanta-nos homens, levanta-nos mulheres. Deus está orando, porque Deus continua orando a respeito da minha vida e da tua vida, e olhando por mim e por você. E da mesma forma, quando Jesus orou, eu rogo, pois, ao Senhor da seara, quem conhece o texto? Que mande. Por quê? Porque grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Eu creio que hoje Jesus continua fazendo essa oração, porque nós precisamos de discípulos. O reino de Deus precisa de vidas. O reino de Deus precisa de pessoas que se comprometam com o Evangelho, que creiam no novo de Deus, pessoas que paguem o preço. Irmão, para entender um pouquinho a história de Estevão, sabe o que acontece com Estevão? Ele foi o primeiro mártir, ele foi o primeiro que se entregou. Sabe como ele morreu? Quem sabe como ele morreu? Apedrejado, por causa de uma causa. Sabe o que quer dizer a palavra testemunho? Mártir, dar a vida por uma causa. O discípulo é aquele que diz, Senhor, eu quero. E quando eles foram levantados, ele sabia o preço que ele ia ter que pagar, mas ele disse, Senhor, se é comigo que o Senhor tem uma obra, eis-me aqui, me envia. E os outros 6 disseram da mesma forma, eis-me aqui, me envia. Não é porque tem circunstância que quer dizer que nós não temos unção. Não é porque não tem circunstância que quer dizer que nós não temos valor. O dia que o teu chamado e a tua tarefa de ser discípulo não tiver o suor e a circunstância, alguma coisa está errada. Por quê? Porque a tarefa de ser discípulo é uma tarefa de você gerar pessoas para Cristo. Isto é uma tarefa de grande batalha espiritual, porque é uma tarefa de confronto de altares, é o confronto da luz com as trevas. Então quer dizer que se você entrar numa batalha, você vai enfrentar esta batalha, porque a unção do Senhor está sobre a tua vida. Então quer dizer que o pastor está dizendo aqui nesta noite, que quando você for ser discípulo, no começo vai ter resistência, mas depois Deus vai abrir as portas. Isso mesmo. Por quê? Porque Deus vai vir, a unção vai esmagar o jugo, e as vidas vão ser libertas, vão ser curadas, vão ser tratadas, e vão receber do pleno amor de Deus. É o processo de ser discípulo. Seja discípulo. O teu valor só vai de fato ter valor, não porque Deus vai deixar de te amar se você não for discípulo. O amor de Deus é incondicional, mas o teu valor vai ser muito mais valorizado quando você começar a dar valor a porque você foi valorizado lá atrás. Quando você começar a dar valor porque Deus te escolheu lá atrás. E quando você começar, e eu também obedecer essas palavras que está aqui desde Mateus, Marcos, Lucas, João, tantas coisas aqui, irmãos, eu grifei, tem várias. Olha, assim pelos seus frutos os conhecereis, algo tremendo, várias palavras que vai dando. Olha, quando Jesus acabou de proferir palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles ensinavam com autoridade. Sabe, Jesus tinha autoridade, e a mesma autoridade está sobre a tua vida esta noite, está sobre a tua família, está sobre o teu coração. Olha que tremendo, Jesus tinha autoridade. E aquele povo estava acostumado a ouvir os escribas, mas os escribas não tinham autoridade. Sabe o que Deus está esperando? Você se levantar. Um texto aqui em Romanos que diz assim, que a natureza, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Sabe por que o teu vizinho está ouvindo o testemunho de Jeová? Que você ainda não foi falar com ele.
Porque o dia que você for falar com ele na autoridade do nome de Jesus, ele vai entender o que é Deus. Ele vai se converter. Sabe por que aquela pessoa ainda está no catolicismo, no espiritismo, na idolatria? Porque a igreja não se levantou e foi falar com ela. Porque quando a igreja for falar, a promessa vai se cumprir. Sabe por que a pessoa está bebendo a água do espiritismo, bebendo a água da idolatria, bebendo a água do catolicismo? Porque é a melhor água que ela tem. Se você oferecer a água de Jesus para ela, que é uma água pura e abençoável e votável, ela vai abençoar, ela vai receber, porque ela vai ver que essa água que você oferece é mais pura que a outra. Eu não critico os espíritas, eu não critico os católicos, os umbandas, porque para eles, o que eles estão vivendo, para muitos ali, é a melhor água que ele tem e está bebendo. Mas o dia que alguém for pregar o evangelho, vai oferecer a boa água, aí ele vai ver, poxa, existe uma água melhor, existe algo melhor do que eu estou vivendo. E aí o que vai acontecer? Vai haver libertação, porque Jesus é a água da vida, e aquele que dele bebe jamais terá sede. Então que eu e você não sejamos críticos, mas que nós sejamos discípulos, e que nós possamos entender este valor de Deus, e cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Nós podemos trabalhar, e devemos trabalhar. Nós podemos sonhar, e devemos sonhar. Nós podemos ter família e devemos ter família. Nós podemos viajar e devemos viajar. Nós podemos tirar férias e devemos tirar férias. Mas o que nós temos mais acima de tudo como mandamento é ser discípulo. O Senhor disse: seja discípulo, sejam meus imitadores, faça a minha vontade, me obedeça, dê fruto para mim. Quando o Senhor chegar lá no céu e encontrar o Rafael na fila, a Carla na fila, o Marçal na fila, eu na fila, ele não vai perguntar quantos carros zero você teve, quantas casas na praia você teve, quantas viagens internacionais você fez, quantos vistos para outro país você tem, quantos idiomas você fala. Não vai ser perguntado isso. Vai ser perguntado: Rafael, quantas vidas você ganhou para mim? Carla, Marçal, Pastor Paulo, Sara, Irazeni, Flávio, quantas vidas você ganhou para mim? Quantas vidas você trouxe para mim, para que eu possa te dar galardão? Quantas vidas? O maior patrimônio de um cristão é vidas. Meu avô, quando morreu, ele deixou uma casa para minha avó, ele deixou um carro, mas o que ele mais deixou foi vidas. A casa, hoje ela continua morando na casa. O carro foi vendido, porque ela teve que reformar a casa, que ela mudou, que ela saiu da casa onde ela morava, que estava quase caindo no hospital, casa muito velha, foi para uma outra casa. Mas eu quero dizer que isso não é um fundamental. O fundamental é vidas. É saber que eu encontro pessoas em vários lugares que eu vou e fala para mim: olha, você é neto do tio Bira? Eu fui alcançado pelo evangelho por causa dele. E aí eu vou ver aquela família, como a família do Júlio, um pastor, um homem de Deus, para a glória de Deus. Quando a Bíblia diz que o vosso fruto permaneça, Deus estava falando de vidas. Pense nisso.